Olha, eu nasci na Estância Hidromineral do Socorro e vim para a região do ABC, começando por Santo André. Chegando em Santo André, na época em que eu vim, em 1959, a coleta de lixo de Santo André, por exemplo, era feito através de carroças puxadas por burro. Santo André não tinha asfalto, Santo André era um barreirão perfeito. Eu vim morar na Vila Lucinda e da Vila Lucinda eu entrei para a Cidade dos Meninos Maria Imaculada. Em seguida eu fui para o Seminário Seráfico Franciscano. Nós tínhamos uma topografia em que nós atendíamos a todos os clientes importantes da época. Tinha muitas indústrias, como a Otis, tinha a Ródia, tinha aqui em Brasil, tinha a Brasilite. E a gente também editava uma revista que circulava como um suplemento no meio do Mensageiro de Santo Antônio, que era editado na Itália, em Pádua. Então ali eu dei meus primeiros passos com as letras. E dali surgiu a vocação jornalística. A comunicação sempre esteve presente comigo e depois do Seminário Seráfico Franciscano, eu fui estudar no Seminário Diocesano, que era dirigido pelo então Bispo dos Trabalhadores, o Dom Jorge Marcos de Oliveira, uma pessoa super inteligente, que juntamente com o então prefeito de São Bernardo do Campo, Lauro Gomes de Almeida, que depois viria também ser prefeito em Santo André, queriam transformar a região do Grande ABC num estado, assim como o governador Adhemar de Barros queria transformar o estado de São Paulo num país, ou seja, nós estaríamos vivendo uma Suíça. Nós vivíamos ainda a década 60, em São Bernardo do Campo não havia nenhum prédio, nem a torre da igreja, era apenas o Banco Noroeste, que era do Wallace Simonsen, que chegou a ser prefeito de São Bernardo, foi autonomista. Nós estudávamos no colégio Menino Jesus. Então nós saímos de perto da Scania Vabs, vinha uma porção de garotos, de jovens de 16, 17, 18 anos, a pé até o Colégio das Madres, o Colégio São José. Ali nós tomávamos café, ali nós assistíamos à missa e depois éramos encaminhados para o ginásio Menino Jesus. E nesse caminhar do Menino Jesus, eu conheci um jornalista chamado Tunico de Oliveira Marques. Tunico de Oliveira Marques era dono da Gazeta do Ipiranga, era dono da Gazeta de São Bernardo, era dono da Gazeta de Belém, do Belém, e além disso ele era diretor do Jornal dos 13, que ele era comunista declarado, certo? Então com ele eu aprendi a dar os primeiros passos no jornalismo de fato. Saí do seminário e passei a trabalhar na Gazeta de São Bernardo. A minha família aqui eu constituí de fato em São Caetano. Alméria nós temos umas particularidades que eu costumo dizer que é a alma gêmea. Eu nasci no dia 27 de maio, ela nasceu no dia 28 de maio. A minha aliança de casamento é 29 e o número da aliança dela é 19. O nome dela, de solteira, tinha o mesmo número de letras do meu nome. Bem, casamos, nós temos uma filha, também jornalista, a Mariana Pedroso de Moraes, que hoje é assessora de imprensa da USCS. E nós moramos na Rua Peri, 306, num sobrado próprio. Eu acredito que, como pessoa e como profissional, eu venci na vida. E o Jornal de São Caetano? Bom, o Jornal de São Caetano, nós começamos a trabalhar nele no ano de 1968. Estava no finzinho da administração do prefeito Walter Braide, estava entrando então Oswaldo Samuel Massey. Eu conheci o Alessio Strabelli, que era professor de latim, jornalista, e que estaria ali assumindo a diretoria de relações públicas da prefeitura de São Caetano. E ele precisava de um diretor para o jornal e não podia ser ele. Ele me convidou e de bate-pronto eu aceitei. Ele me ofereceu ali moradia e eu vim parar no Jornal de São Caetano.
Como você sabe, São Caetano do Sul é uma cidade atípica porque ela é fechada, ela é mais voltada para os italianos, embora tenha espanhóis e portugueses. Eu fui apresentado aos anunciantes pelo então saudoso Fernando Ribot Vives, que era diretor da Rádio Cacique de São Caetano do Sul, pessoa muito conceituada, e pelo José Rauschmann, que era diretor comercial do Jornal de São Caetano, que estava deixando por força de aposentadoria. Então eu fui muito bem recebido de braços abertos. Saiu foto minha na primeira página do Jornal São Caetano, e eu gostei da cidade, tomei da água daqui, e são 50 anos que eu estou aqui até hoje. Olha, eu vou dizer para você, eu com o Jornal de São Caetano fiz muitos amigos, fiz muitos inimigos e que hoje se consertei. Nós tivemos um período do Jornal de São Caetano em que nós fazíamos oposição ferrenha à administração do então prefeito Raimundo da Cunha Leite. Mas era oposição para valer. Então nós fomos objetos de muitos processos, graças a Deus vencemos todos na justiça, não ficou nada a dever. E depois o Raimundo da Cunha Leite veio a renunciar e assumiu no lugar dele o vice-prefeito João Dalmas. E eu conversando com o João Dalmas, o Raimundo foi eleito deputado federal. Através de uma conversa no gabinete, tornamos grandes amigos e hoje nos estimamos muito. A tribuna do ABCD surgiu do encontro com o então prefeito de Mauá, o doutor Amaury Fioravante, e ela circulou a primeira vez com o nome de Jornal de Mauá no 7 de setembro de 1991. Em seguida, nós mudamos para Santo André, para a Rua Catequese, já com o nome de Tribuna do ABC. Fundimos as duas publicações e demos Tribuna do ABCD. E tínhamos o nome registrado de Tribuna do Estado de São Paulo, porque havia uma possibilidade do então prefeito Luiz Tortorello vir a ser candidato a governo do Estado, o que acabou não acontecendo, infelizmente. Eu queria exibir, se o telespectador notar, bem aqui no finzinho, tem um do Sul, bem pequenininho, Jornal de São Caetano do Sul. Nós embutimos aqui. O prefeito era Raimundo da Cunha Leite. E o contrato da publicação dos atos oficiais era com a editora São Caetano Limitada. E o título da publicação era Jornal de São Caetano. E nós, com muita esperteza, com muita perspicácia, passamos a publicar Jornal São Caetano do Sul. Isso seguiu, até que houve um dia um almoço relativo ao aniversário de São Caetano do Sul, e o presidente da comissão de festejo era o saudoso deputado federal, doutor Antônio Russo. E ele se apercebeu deste fato e denunciou que circulava na cidade um jornal falso com o nome de Jornal de São Caetano do Sul e que não tinha nada a ver com o Jornal de São Caetano, fundado por Walter Tomé, por Luiz Rodrigues Neves e Mário Porfírio Rodrigues, que lutaram pela autonomia da cidade em 1948, culminando com o plebiscito no dia 24 daquele ano. Então nós pedimos a palavra, subimos em cima da mesa, mas não conseguimos as palavras, não deixaram a gente falar. Mas a gente tinha uma coluna no jornal que chamava-se Carta ao Leitor. E nós escrevemos um artigo muito famoso intitulado Corcunda de Notre Dame. E ali nós pudemos colocar tudo aquilo que se interessava de fazer para a nossa defesa. Eu diria a você que, senhores telespectadores, que os prefeitos de São Caetano do Sul, desde o doutor Ângelo Rafael Pellegrino, eu conheci todos pessoalmente, mas de fato a administração eu vim acompanhar do Campanella em diante da última administração. Então veio o Campanella, veio o Walter Braido, depois veio o Oswaldo Macei, voltou o Walter Braido, veio o Raimundo da Cunha Leite, voltou o Walter Braido, foi 3 vezes para encurtar, Tortorello 3 vezes, o Dalanese 1 vez, o Raimundo 1 vez, né? O Auríquio 2 vezes e agora temos aí o Paulo Pinheiro. Então eu conheci todos, cada um tinha uma característica. O prefeito Walter Braido era caracterizado por um prefeito sério, um homem de decisão, de pulso, tinha caneta.
Oswaldo Massey era caracterizado por não ter em seu dicionário a palavra não. Ele tinha um diretor de saúde, Dr. Botas, ele pegava e mandava, Dr. Botas, atende fulano. E com o telefone vermelho dele ligava, se atender, manda embora. Ele era desse estilo. Já o Anacleto Campanella era explosivo. A hora que você menos esperava, ele se explodia, né? E o Tortorello era aquele que mais se identificava com o povão, porque cantava de viola, contava história de pescaria, contava piada, enfim, era um gentleman. Olha, São Caetano se desenvolveu a partir da gestão do prefeito Walter Braido, da primeira gestão. Porque quando São Caetano fez a sua autonomia, em 24 de outubro de 1948, através de um plebiscito, a querida Vila Prosperidade ficou para Santo André. O prefeito de Santo André era o Lauro Gomes e governava com mão de ferro. Lauro Gomes era parada. O Braido era candidato em 1964 e já como primeira atitude, ele mandou picar um caminhão de melancia, mandou dar às crianças e mandou a conta para o prefeito Lauro Gomes, que era conhecido como prefeito da criança, pagar. Lauro Gomes, muito político, pagou a conta. E deu entrada-se, então, ao pedido de reintegração da Vila Prosperidade a São Caetano do Sul. E aí Lauro Gomes assumiu a prefeitura em fevereiro de 1964 e morreu em 20 de maio de 1964. Então, em função disso, esse processo foi para o Supremo e uma certa vez o Braido foi convocado, já prefeito em 66, para comparecer. Ele falou, perdemos. Mas foi ele e o Filinto e, por sorte, havia dado de ganho de causa para São Caetano. Prosperidade veio para São Caetano. A vinda da Prosperidade para São Caetano representou grande avanço, porque veio General Motors, veio Brasilite, veio Kim Brasil, veio Alcan do Brasil. São Caetano, nós fizemos um cálculo em dólar. Hoje tem um orçamento de 1.170 e na época o Walter Braido governava com 10 bilhões pelas indústrias que veio a São Caetano. Então ele fez a cidade, ele fez a questão das escolas, do prézinho à faculdade, asfaltou toda a cidade, iluminou a cidade. Depois do Walter Braido, é claro que teve cada um dos seus prefeitos fazendo as reformas, fazendo a conservação. Eu faço a avaliação que o jornalista deve ser diplomado. Eu tenho o meu MTB registrado no Ministério do Trabalho e Emprego, justamente por exercer a profissão antes de 1969. A lei de imprensa foi editada pela ditadura, uma lei draconiana no governo do Costa Silva, e nós fomos perseguidos na ditadura. Então, a faculdade é 4 anos. Eu sou um jornalista que hoje somos 50 anos. O que vale mais? Eu não tenho nenhuma dúvida que eu faço qualquer publicação, qualquer programa de televisão, qualquer programa de rádio. E eu duvido que alguém que tenha saído da faculdade hoje faça qualquer coisa disso. Eu fazia da Rádio Cacique um programa de esportes, né? Fazia com Alberto Carmo Araújo, fazia com Robres, fazia jornalismo, era um factoto. Nós saímos entrevistando, na época, um que gostava de falar muito, saudoso Giro Striani, o mais político que mais vezes foi candidato a prefeito de São Caetano, nunca ganhou nenhuma eleição, mas que deu muita contribuição para a cidade de São Caetano. Inclusive para o Hospital São Caetano, que ele era muito amigo do governador Laudo Natel. Nesta época contribuiu muito. E eu fiz a TV São Caetano na época do Luiz Tortorello, a gente fez ABC Brasil. Na Eco TV com o Dr. João da Costa Faria, nós fizemos muito tempo esse programa, tinha a maior audiência. Enfim, tínhamos também, isso bem atrás, lá na década de 60, o serviço de alto-falantes da estação rodoviária. Isso era importante, porque funcionava. Ei, você aí que está esperando um ônibus aí, vai demorar 10 minutos, dá tempo de você ir a Casas Pernambucana e comprar uma camisa por apenas 20 cruzeiros. Vai. Então, funcionava a propaganda. Também tivemos uma máquina que gravava discos de cera. Era muito importante para aquela época.
planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil, florão da América. Iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida em teu seio mais amores. Assine a petição pela lei do desmatamento zero. Eu assinei. E eu também assinei. Eu assinei. Abrace essa causa. Assine. Olha, eu quero dizer para aqueles que estão chegando agora, porque eu praticamente estou dando adeus. 50 anos é um tempo razoável para a pessoa permanecer numa mesma profissão. Eu, como jornalista, me destaquei pelo fato de eu ser um grande vendedor, um vendedor nato. Não basta ser um grande escritor, tem que ser um grande vendedor. E eu somava as duas coisas e somo as duas coisas. Eu não tenho contato de publicidade, nunca tive. E eu tornei-me conhecido porque eu era o único diretor de jornal que ia à casa do cliente tomar um café, bater um papo, ver se ele tinha um aniversário para publicar, um casamento, um aniversário da empresa. Então eu me tornei muito conhecido. Inclusive o saudoso ex-deputado estadual, Dr. Joaquim Jacob Formiga, fez uma pesquisa envolvendo o nome de Leomar Darronque, Regina Maura Zettoni, o próprio nome dele e o meu. E o meu nome deu na cabeça como o mais conhecido, claro que como jornalista. Isso você não pode tirar base para ser político, que é 1 quilômetro de distância para votar. Mas também na política, eu quero dizer para você que quando o Russo disputou uma eleição com Walter Braid, uma das eleições mais disputadas, eu, na véspera, estava candidato a vereador junto com o Antônio Russo. E naquela oportunidade votava-se em 5 candidatos. E um dos candidatos que estava despontando era o Silvio Santos. Silvio Santos renunciou na véspera das eleições à candidatura à presidência da República. Eu também renunciei, fiz um comunicado no Diário do Grande ABC que eu serviria melhor à população continuando como jornalista e não como político. Eu quero dizer a você que muitas vezes eu intervi para fazer internação de pessoas em hospitais. Eu sou diretor da creche Zilda Natel, eu sou diretor de comunicação social do Eros Clube do Grande ABC. Através do Eros Clube do Grande ABC, eu fiz a Irmandade de São Bernardo do Campo com Aveiro, em Portugal. Eu aqui em São Caetano fui diretor de Relações Públicas do Clube Recreativo Tamoio. A dificuldade sempre para tocar um jornal semanal é grande. Agora você imagine um jornal diário. Jornal diário muito mais. Eu fundei também a Voz Metalúrgica, num momento em que nós trouxemos esse jornal dentro de uma ambulância, porque a palavra greve era chave de cadeia. A manchete é: o AGM cede ou seremos obrigados a cruzar os braços. Essa edição veio numa ambulância e foi distribuída na porta da AGM. Mas a gente vivia sob pressão. A ditadura nos pequenos jornais dizia: olha, aconselho não publicar. Então, se você publicar, cometeu o crime e vai ser julgado. Então a gente não publicava. Teve uma publicação um pouco esquisita, né, com o nome Índio, porque Tamoio, né? E foi um dos primeiros jornais de clubes da época. Fez sucesso. Comendador, inicialmente comendador. Eu recebi a primeira comenda da Sociedade Brasileira de Heráldica e Criminalística por volta do ano 2000, quando também recebi o título honroso de cidadão sul-são-caetanense da Câmara Municipal num projeto de decreto-lei do Diogo Fernandes. Diogo Cáceres Dias, vereador. Bom,
A Comend é o que eu disse para você, você tem que ter serviços prestados na área de beneficente. Eu também ajudei muito a beneficência portuguesa de São Caetano do Sul. Então avaliaram esse currículo meu e me concederam essa honra de ser comendador. Em seguida, me nomearam vice-chanceler, para depois nomear para chanceler. O chanceler, ele tem a função de indicar pessoas prestativas da sociedade para receber homenagens. E eu tenho essa prerrogativa. Eu recebi o título de cidadão são bernardense, através do decreto-lei do então vereador mais antigo do Brasil, por isso valorizado, Lenildo de Freitas Madalena, de saudosa memória, e pela primeira vez a Câmara de São Bernardo saiu do Palácio João Ramalho para fazer a outorga no restaurante Florestal dos Demarque, que foi fechado para tal finalidade. Não sendo eu político, tinha mais de 600 pessoas. Também eu fui escolhido, né, pela Câmara, por unanimidade de Mauá, como cidadão mauaense. Ainda não marquei a data para esse recebimento, né? Títulos nobiliárquicos, que chama nobiliárquicos, é um nome meio esquisito, eu tenho uns 20, né, que são medalhas, são comendas, são várias. Recebi em Brasília, né, pela Abrace também. E agora, recentemente, no último dia 22, veio o coroamento, que é o título de imortal. A Academia Brasileira de Ciências e Letras, ela foi fundada em 1910. Ela tem entre os seus grandes comendadores Juca Chaves, Sérgio Reis, Luiz Airão, Nesita Barroso, enfim, Chiquinho Scarpa, uma gama de pessoas ilustres que fazem parte desse sodalício. E eu tive a felicidade de ser honrado com o título de vitalício, né, na condição de imortal, na cadeira de número 16, patroneada pelo ilustre jornalista Júlio de Mesquita. Para mim foi uma grande honra. A tribuna do ABCD, nos seus 25 anos, eu tenho a intenção de fazer um livro de todas as suas capas, as principais, que será distribuído num jantar festivo e que também quero nomear uma comissão para escolher de todos os segmentos da sociedade uma pessoa que se destaque para ser homenageadas na sua função com o troféu Tribuna do ABCD e um diploma. A cidade de São Caetano, para mim, representa muito. Eu tenho amor por São Caetano. E também quero te dizer que eu tive no Congresso Nacional, na tribuna do Congresso Nacional, homenageando São Caetano do Sul, falando em nome da sociedade civil durante 5 minutos. Eu pude enaltecer com muita honra essa cidade que eu escolhi para viver, para criar minha família e que tanto amo.